Mateus 11, verso 27. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, aqui está a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, entregando a Ti, Senhor, a Tua palavra. Ministra, Senhor Deus, nesta manhã, aquilo que precisamos ouvir. Não o que queremos, mas o que precisamos, ó Deus. Abre o nosso entendimento para que possamos absorver, ó Deus, tudo o que a Sua boca vai dizer, ó Deus, através, Senhor Deus, da minha vida, Senhor Deus, nesta manhã. Pai, eu diminuo, eu desapareço, Senhor, para que a glória do Senhor apareça, para que o Senhor fale através de mim, Senhor Deus. Pai, longe de mim está tocar, ó Deus, na Tua noiva, Senhor Deus, de forma impura. Por isso, Senhor Jesus, coloca cada palavra, Senhor Deus, que for sair dos meus lábios, que seja a palavra do Senhor, que seja a boca do Senhor falando através de mim, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, igreja, amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado comigo há alguns dias, e na verdade há algum tempo. Sobre uma vida de renúncia e os passos para viver uma vida de renúncia. O primeiro passo para viver uma vida de renúncia, o primeiro chamado de Deus para viver uma vida de renúncia é: vinde a mim. Esse é o primeiro chamado de Deus. E vir até Ele, e aqui quando Ele chama, não vai requerer de você nada, é só ir até Ele. Você que está cansado e sobrecarregado, Ele está falando: vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Do contrário, o primeiro chamado não requer muito, não requer esforço, não requer absolutamente nada. Na verdade, é um convite a você que está cheio de muita coisa e sobrecarregado, a deixar nele toda a sua sobrecarga. E algo me chama a atenção, porque eu começo a me perguntar: quem é esse que nos chama? Quem é esse que está nos chamando para Ele mesmo? Esse é só Jesus, o Filho de Deus, aquele em que Isaías disse: nele não havia formosura, não havia beleza. Quem é esse que está nos chamando? Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio, o fim. Quem é esse que nos chama para estar nele descansando? Aquele que é o Verbo encarnado, a palavra encarnada de Deus. Quem é esse que nos chama para ir até Ele só para descansar e depositar nele as nossas cargas? Quem é esse que está nos chamando nessa manhã? É o mesmo que chamou Adão na viração do dia e começa a chamar: aonde você está? Esse foi o primeiro chamamento de Deus para a vida do homem. É a primeira menção de Deus chamando alguém: Adão, onde você está? E quando Ele chama Adão, Ele não está chamando Adão para fazer nada. Ele chama Adão para estar na presença dEle. Então, algo que nós precisamos entender nessa manhã é que Deus está nos chamando somente para estarmos na presença dEle e desfrutarmos de quem Ele é. E quem Ele é? Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Fora de mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim vai encontrar pastagem. Quem é esse que nos chama? Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem é esse que está nos chamando nessa manhã para ir até Ele? Que faz para nós um convite: vinde a mim. Ele diz: eu sou o Filho de Deus.
João disse, ele é o Cordeiro de Deus. Quem é esse que está nos chamando? É a estrela da manhã, a raiz de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Esse é o Deus que nos chama essa manhã para descansarmos nele. Eu não sei como você entrou aqui, se preocupado, se aflito, se sobrecarregado, mas o primeiro convite que Deus te faz nesta manhã é: vinde a mim e deposita em mim toda a sua sobrecarga. E é bom a gente entender isso, porque ele não fala que vai tirar a nossa carga, ele diz que vai aliviar a nossa carga. E aliviar é tirar o que está de sobrepeso. É como um jegue ou um burro que carrega um jugo, que é aquela carroça que vem atrás. Aquilo é um jugo. E ali ele coloca as cargas para que o cavalo, o boi, o jegue, o burro carregue a carga. E às vezes é colocado ali cargas além, que ele não consegue caminhar. E muitas das vezes nós vivemos assim, com sobrecargas. E Jesus, ele fala: vinde a mim, porque eu vou tirar algumas cargas. Você ainda vai ter que carregar algumas coisas, porque ele não promete tirar as nossas cargas. Ele promete aliviar as nossas cargas. E aliviar é tirar o que está de sobrepeso. Aquilo que você não deveria se preocupar, aquilo que você não deveria carregar, aquilo que você não deveria pensar. É como a palavra que o irmão deu, a palavra introdutória. Sabe, não andar ansioso por coisa alguma. Sabe, quando isso toma a sua mente, é algo que você não pode resolver, é algo que você não pode fazer. Jesus está falando: me dá isso. Isso é sobrecarga para você. Me dá, eu quero te aliviar para que você consiga caminhar. A cruz, a sua, você ainda vai ter que levar, querido. É sua. Até que Cristo venha, você ainda vai levar a sua cruz. Você ainda vai levar a sua carga. Mas aquilo que for sobrecarga, coloca sobre Ele. Porque Ele vai te aliviar. Quem é esse que nos chama? No verso 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O que nos chama é aquele que o Pai lhe entregou todas as coisas. Nada foge do controle dele. Nada foge do domínio dele. Nada, todo o poder está em tuas mãos. E para viver essa vida de renúncia, nós precisamos olhar para a vida de Jesus, como a irmã disse. Nós precisamos ser um pouco parecidos com Ele. E quando essa voz nos chama para aliviar as nossas cargas, se olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver um Jesus que não teve onde nascer. Que quando começa o seu ministério, ele é batizado e é levado pelo Espírito. Não é o inferno, não é o demônio, não é ninguém, não são os homens que levam ele para o deserto. Ele é levado pelo Espírito para ser tentado. Então, se é para nós irmos para esse Jesus e sermos parecidos com esse Jesus, nós devemos olhar para toda a sua vida. Muitas das vezes você pode estar em uma situação de não saber onde está, não ter onde estar, não ter onde produzir, não ter onde frutificar, não ter onde nascer algo de Deus em você. Talvez você possa estar num tempo de deserto. Eu não sei qual o período que você está, mas o chamado de Deus para a sua vida hoje, o primeiro é: vinde a mim. O segundo chamado de Deus é: vinde após mim. E vir após alguém não é mesmo que vir a alguém. Porque quando eu vou a alguém, eu quero só desfrutar daquilo que a pessoa pode me oferecer. Mas quando a pastora fala: galera, vamos comigo, eu preciso que vocês vão comigo. Quando o líder fala: jovens, vão comigo, eu preciso de vocês. Vir após alguém é quando o outro tira o pé, eu coloco o meu.
Quando Jesus fala, vinde após mim, ele está falando, eu vou tirar o pé e você vai colocar o de vocês. Quando ele faz esse chamado, vinde após mim, ele faz esse chamado para os discípulos. E a palavra discípulos, no grego, é talmadim. E talmadim significa, cubra-nos com a poeira dos seus pés. Os talmadins eram os discípulos dos rabinos. Teoricamente falando, eles deveriam seguir os seus rabinos tão de perto, que quando eles caminhassem e a poeira do pé subia, o rosto deles ficassem cheios, no final do dia, cheios da poeira, que os pés dos seus mestres estavam caminhando, porque eles precisavam seguir de perto para aprender tudo aquilo que o mestre fazia. Então, o segundo chamado de Deus para viver uma vida de renúncia é ir após Ele, é seguir Jesus de perto. Isso vai requerer de você algum esforço. Porque você não pode perdê-lo por qualquer circunstância. Você não pode... Quando ele não pode dar 2 passos. Ele precisa dar 1 e você também 1. Ele outro e você outro. Sabe, é viver de glória em glória, de fé em fé. É seguir Jesus tão de perto, a ponto de você se tornar parecido com Ele. Quando Pedro entra, que Jesus entra para ser interrogado, ele se assenta no fogo para se aquecer. E uma das servas que estavam ali fala, você é um deles. Ele fala, não sou, claro que não. E aí vem outro e fala, você é um deles. O que me chama a atenção é que uma pessoa diz para ele, você é parecido com eles. Você fala como ele. Então, Pedro já tinha passado desse processo de caminhar, sabe, pé a pé com Jesus. De aprender ele em todo o tempo. Era tanto que confundiram ele. Os discípulos de Jesus eram tão parecidos com ele que os soldados não saberiam distinguir quem era Jesus no meio deles. Porque a atitude deles era a mesma. Por isso que houve um sinal no Getsêmani. Judas disse, a quem eu lhe beijar a face, esse é o Cristo. Porque quando os soldados chegassem lá para prender, eles poderiam prender todos. Porque eles eram tão parecidos com Jesus, que os soldados poderiam confundi-lo. Eu creio que é em João, se não me falha a memória, João conta uma versão diferente desse contexto. Conta que os soldados chegam e ele pergunta, quem é o Cristo? E ele fala, eu sou, e os soldados caem. E eles levantam e pergunta de novo, quem é? Ele fala, eu sou. E eles caem novamente e ele fala, não, eu estou aqui, vocês não precisam ter medo, sou eu. E os outros evangelhos falam sobre o beijo, sobre a marca. E eu gosto disso porque mostra que os discípulos caminhavam tão de perto com Jesus. Tão de perto, eles tinham tanto esforço em estar com Ele em todo o tempo. E Jesus gostava disso, que Ele estivesse com eles. É para que Ele ensinasse eles em todo o tempo. É assim que se faz. É assim que se vive. É assim que se conduz. Tanto que quando Jesus fazia alguma coisa que eles não entendiam, que eles iam perguntar de Jesus só depois. E quando a multidão ia embora, e eles vinham, agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Porque era necessário para os discípulos, aquele que deveria ter o seu rosto coberto, o seu corpo coberto com a poeira dos pés do Mestre, saber coisas mínimas, coisas primordiais do reino de Deus. Vamos dar uma apertada agora, porque uma vida de renúncia não é uma vida qualquer. Vinde a mim, não vai requerer de você nada. Só entregar, só deixar, só estar. Vir após mim vai requerer algum esforço de você.
Mas quando Ele faz o terceiro chamado para nós, isso vai requerer de nós tudo. Não é um pouco, não é um mínimo, é tudo. E é quando Ele fala, segue-me. Porque já não é mais Ele tirando o pé e você colocando o seu. É Ele a uma certa distância e você sem perder os olhos dele. Certa feita, um jovem rico foi até ele e perguntou, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele disse, segue os mandamentos. Aí ele meio que interrompe Jesus e fala, não, isso eu já faço. Eu já honro o Senhor, eu não cobiço, eu cumpro toda a lei, isso desde quando eu era jovenzinho. E aí Jesus fala uma coisa para ele que isso fere meu coração todos os dias. Jesus fala para ele, se você quiser ser perfeito. E aí eu fui buscar o original da palavra perfeito, quando Jesus diz, se você quer ser perfeito. O original dessa palavra é teleios. Ser levado até o fim. Ser perfeito em Deus não é aquele que é dotado de grandes sinais e maravilhas ou dotado de grandes habilidades. Quando você vê alguém que sabe fazer muitas coisas, você fala, nossa, fulano é perfeito, né? Ele faz uma coisa com excelência. Só que em Deus, o significado de perfeição é aquele que deixa tudo, aquele que é ser deixado ser levado até o fim. Por isso que Paulo diz, eu não julgo ter alcançado a perfeição, o teleios, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, para Cristo. Então, quando Jesus fala assim, se você quiser ser perfeito, se você quiser ser finalizado, ser levado até o fim, vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me. Então, quando Jesus nos faz o terceiro convite, isso vai requerer de você, no mínimo, tudo. Porque quem nos chama, a voz que nos chama, vinde a mim, foi a voz que abriu mão de tudo, abriu mão do céu, abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo, para que hoje você estivesse aqui e pudesse ser livre para gozar e desfrutar dessa presença maravilhosa. E dessa graça que nos alcança, dessa justificação que nos alcança, dessa redenção que nos alcança, desse favor que nos alcança. Então, se queremos viver uma vida como a vida de Jesus, nós precisamos abrir mão de tudo. Eu estava fazendo uma agenda em Londres e eu abri uma caixinha de perguntas. Na altura ainda estava mexendo nas redes sociais. E aí me perguntaram, Diana, você abriu mão de algumas coisas para tá aí? Tipo, para estar em Londres. Porque, para quem está no Brasil, está em Londres, não importa fazendo o que está, é status. E aquilo entristeceu meu coração. E eu respondi, abri o vídeo e comecei a responder. Eu abri mão de tudo, não para estar aqui. Eu abri mão de tudo, porque Ele foi capaz de abrir mão de tudo primeiro por mim. Eu abri mão de tudo por amor à vida que Ele viveu. E a vida que Cristo viveu não foi uma vida qualquer, foi uma vida de cruz. Ele só teve uma morte de cruz porque a sua vida inteira foi uma vida de crucificação. Dele morrendo para Ele mesmo. Dele se entregando por causa do necessitado, por causa do aflito. A consequência foi a sua morte de cruz. Mas Ele teve uma vida de renúncia. Por isso que em Filipenses Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou e assumindo, ele não veio como servo, ele assumiu uma forma de servo e se entregou
a morte. E a morte de cruz. E a glorificação dele não vem dele mesmo, pelo qual o Pai lhe deu um nome, que é sobre todo nome. A vida que nós temos que viver hoje é a vida de Jesus. É a renúncia de Jesus. E renunciar, querido, dói. Eu não estou falando aqui de um evangelho de facilidades. Porque eu não fui conquistado pelo evangelho de facilidades. Cristo me pegou por dentro e falou, agora chega dessa vida de imundícia, chega de tudo isso e vamos viver comigo. E eu quero de você tudo, eu não quero de você pouco, eu não quero de você meio termo, eu não quero de você que você tire uma coisa, eu quero que você tire tudo, eu quero você para mim. Foi esse o evangelho que eu fui conquistado, então eu não consigo pregar e nem ministrar de outra coisa. Esse é o evangelho que me arrebatou por dentro. Se fosse para viver uma vida de facilidade, eu continuava no mundo, querido. Porque lá eu faço o que eu quero, como eu quero, a minha maneira, e lá a minha vontade é que prevalece. Nós vivemos em Deus uma teocracia, querido, não adianta. É Deus é quem governa as nossas vidas. Ah, mas é o meu domínio próprio, você lançou ele aqui, ó, no altar. Quando você levantou a mão, Senhor, eu te aceito como Senhor. E quem é Senhor de tudo, governa tudo. Diz, vai para a direita, vai para a esquerda, não faça isso. Não se associe com tal pessoa. Não entre por essa porta. Tipo, a porta está fechada, não passe, eu que fechei. Ele é quem governa sobre nós. Governa sobre as nossas vidas. Ah, então, Diana, eu não tenho direito de escolha. Quando você decide entregar a sua vida para Ele, essa foi a sua última escolha. O seu direito de escolher acabou ali, quando você fala, Senhor, governa. Sabe por quê, querido? As coisas nas nossas mãos, elas fogem do controle. Se esvaem entre os nossos dedos. Mas quando a nossa vida está diante do Eterno, nada foge do seu controle. A sua casa pode estar um turbilhão, só que você tem essa consciência. A minha vida está nas mãos de um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Esse é o nosso Deus. Para viver uma vida de renúncia, isso vai requerer de nós tudo, querido. E quando eu digo tudo, é tudo, né? No meio termo, é tudo. É ser levado, é ser finalizado, é ser levado até o fim. Sabe quando a pessoa diz assim, cara, eu estou no fundo do poço, e todo mundo fala, é aí que Jesus gosta de trabalhar? Porque o camarada foi levado até o fim, foi finalizado. E esse é o estado de perfeição para Deus. Olha, a nossa percepção de coisas no mundo é muito diferente da percepção de Deus. O reino de Deus, ele funciona de modo contrário, querido. O grande, ele é pequeno. O forte é fraco. O fraco é forte. O que não é, no reino de Deus é. E é essa consciência que a gente precisa ter, mas eu não sou tão boa assim. Então, é aí mesmo que Deus vai agir. Porque Paulo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. É onde eu sou débil, é onde o poder de Deus vem. E quando o poder de Deus vem, todos testificam, só podia ser Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando na sua fraqueza Deus age, as pessoas começam a testificar. Não é ela, não. Eu falo disso de carteirinha. Eu já servi a Deus há alguns anos. Eu estava no retiro e Deus falou, eu vou te dar um presente nesse retiro. Eu falei, amém, Senhor.
O retiro vai, o retiro vem. Eu entrei para dentro do templo e começou o culto. Só que acabou o culto, eu não saí do culto. Eu permaneci nessa presença que eu gosto de queimar até ficar sem força. E eu continuei na presença de Deus. E ali, naquele instante, eu sentia como se Deus tocando a minha garganta e falando, eu estou trocando a sua voz hoje. E eu comecei a cantar, e as pessoas que estavam à minha volta começaram, que já conheciam a minha voz, já conhecia. Quando eu levantei dali, eu entendi no meu espírito que Deus tinha feito. Eu não conversei, eu subi num monte que tinha no retiro, e aí eu consagrei, eu falei, Senhor, o Senhor me deu, é seu, eu não vou usar para a minha glória, eu não vou usar no mundo, é seu, Senhor, o Senhor me deu, mas é seu. E aí eu cheguei em casa, e em casa, dentro da casa de banho, eu comecei a cantar, porque eu tinha esse costume de pegar minha Bíblia e era uma casa cheia, querido, é o lugar que você encontra para estar em Deus, em alguns momentos sozinha, era... O meu, às vezes, era nem no quarto, porque é uma casa com 4 irmãos. Mais os agregados, primos, tudo, que estava sempre junto. O momento que eu tinha, às vezes, era de madrugada, que eu ia para a casa de banho, e ali eu pegava meu violão e começava a tocar e cantar. E teve uma vez que eu saí da casa de banho, estava os meus irmãos, a minha mãe, assim, na porta. Quem estava cantando ainda? Aí era eu. Não. Você não tem essa voz. Assim, já diminuiu, né? Tipo assim, você não tem essa voz. Aí eu falei, não tenho mesmo. Essa é a voz que Deus derramou sobre mim agora, nesses últimos dias. Eles começaram a glorificar a Deus, porque, de fato, não era a minha voz, era a voz que Deus tinha me dado naquele final de semana. O que eu quero dizer com isso? É que existem coisas que Deus faz para que o nome dele seja glorificado. Na minha debilidade de não saber, de não ter uma boa voz, quando ele derramou sobre mim, todos puderam testificar. Não é ela. E é bom, querido. Sabe por quê? Porque se a gente quer a glória, o nosso coração já está se tornando como o de Lúcifer. Isso é muito perigoso. Quando você faz uma coisa e você fica, poxa, mas ninguém falou nada. Mas ninguém agradeceu. Mas eu fiz com tanto amor. Mas eu fiz com tanto carinho. Mas, poxa, a pastora não falou nada. Você está querendo um pouco da glória? Porque Jesus fala, se você receber a glória humana, a dele não presta. A dele não precisa. Se você já foi glorificado pelos homens, você não precisa ser glorificado por Deus. Eu não sei vocês, eu prefiro a glória que vem de Deus. Eu prefiro a glória que vem de Deus. Porque essa é pura. A do homem, ele pode te enganar. Ele pode dizer, parabéns. E atrás de você, que feio. Que nada. A glória que o homem te dá é passageira. A dele é pesada e é eterna. Porque a palavra de Deus diz que as nossas leves... Olha só, como que ele chama as nossas tribulações? Leve e momentânea. Produz em nós eterno peso de glória. Então a glória de Deus, ela é eterna e é pesada. A nossa tribulação, para Deus, é leve e passageira, é momentânea, vai passar. Eu vou te falar uma coisa, o que você está sofrendo, passando hoje, se não te matou até hoje, vai te tornar alguém mais forte. Vai te fortalecer. Para que você viva essa vida que Cristo nos chamou para viver. O segue-me, ser levado, ser finalizado. É seguir. Você já seguiu alguém, quem conduz aqui já seguiu alguém de carro? A pessoa pode ir uns 2 metros, 3 metros e vai para frente. Só que você está o quê? Dirigindo,
mas com a visão lá na frente, para não perdê-lo de vista. Virou à esquerda. Aí vira um carro, vira dois. Eu sei que virou à esquerda. Vou virar à esquerda. É não perder de vista. Quando Jesus fala, segue-me, Ele está dizendo, não me perca de vista. Porque se você me perder de vista, você vai se perder nesse caminho. Não me perca de vista. Salmos 34, verso 5, falha a memória, assim, se não me engano, diz, os que olham para o Senhor estão radiantes. Os seus rostos não serão encontrados em vexames. Aquele que olha para o Senhor firmemente, os seus olhos estarão sempre radiantes. O meu rosto só vai ser encontrado em vexame ou em frustração quando eu tirar os meus olhos dele e colocar no meu problema, colocar na minha circunstância, colocar numa dívida que eu preciso pagar, colocar num arrendamento que eu preciso quitar. Quando eu tiro os olhos dele, eu perco todo o brilho de Salmos 34. E aí, quando a segunda promessa de Salmos 34, o seu rosto não vai ser encontrado em vexame, o seu rosto não vai ser encontrado em humilhação. Quando o seu rosto começa a estar nesse estado de humilhação, de vexame, é porque de algum jeito, de alguma forma, os seus olhos já não estão mais em Deus. Então, seguir a Jesus vai requerer de você não tirar os olhos dele. Então, o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é: vinde a mim. O segundo é: vinde após mim. O terceiro é: segue-me. E uma vez que você foi levado até o fim, você já tem autorresponsabilidade para o quarto chamado de Deus, que é: ide. Primeiro ele te chama para ele, depois ele requer de você algum esforço para não estar tão longe dele. Depois ele fala: eu vou caminhar a certa distância, mas segue-me, não me perde de vista. E uma vez que você entendeu o teu chamado, entendeu quem você é, entendeu para quem Deus te chamou, entendeu que a sua vida precisa ser uma vida parecida com a dele, você já tem autorresponsabilidade para: eu posso ir, Senhor. Eu posso ir fazer com outros o mesmo passo que o Senhor fez comigo. Eu posso ir para pregar para alguém e falar: vinde após mim, segue-me, até que ele seja fortalecido e maduro para ir fazer aquilo que Deus comissionou a igreja. Eu converso com algumas pessoas e alguns dizem: eu não tenho chamado missionário. Mas isso não é uma escolha, isso é um encargo para a igreja. Isso é um encargo da igreja. Fazer missões, fazer a vontade do Senhor não é para alguns. Ide, é para todos, é para a igreja de Cristo. Quando ele falou isso, ele não falou para a multidão, ele falou para a igreja, para os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo ele de perto. A igreja de Jesus não era a multidão, a igreja de Jesus eram os 12 discípulos. Ele deixou uma igreja firmada. Tanto que quando ele morre e ressuscita, e ele diz assim: ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Porque o poder do Espírito já havia sido derramado sobre eles. Quando ele entra na sala, as portas estão fechadas, ele entra e ele fala: recebam o Espírito Santo. E naquele dia eles receberam o Espírito Santo. Mas Jesus entendia que faltava-lhe um revestimento. E o que seria revestir, Diana? A pastora Gorete está vestida com... É vestido? Um conjunto. Só que o revestimento que ela está é o terno. Isso é um revestimento. Ela está vestida e revestida. E se tivesse mais uma de frio, estaria revestida novamente com mais alguma coisa.
Quando Jesus disse assim, ficai aqui, para que vocês sejais revestidos, ele não ia derramar de novo o Espírito. Ele está dizendo, eu vou derramar sobre vocês algo mais. Um poder a mais. Um dunamis. Algo que vai explodir. E que explodiu de fato. Porque o que desceu naquele dia, naquela sala, foi um barulho. Não foi um vento visto. Foi um barulho. Um barulho como de um vento. Por isso que a palavra de Deus disse que a fé vem pelo ouvir. Porque a primeira coisa que nos é ativada é a audição. A fé é quando eu escuto. Tudo que Deus criou foi através da palavra. Ele disse, haja e ouve. Haja e ouve. Por isso a gente precisa ter tanto cuidado com aquilo que nós proferimos. Porque há muita palavra. Há muito poder na palavra. Naquilo que proferimos. Uma vez que eu entendi que existem palavras que ficam vagando. Porque a palavra de Deus diz que a maldição sem causa ela não encontra pouso. Se na sua vida não tem nenhuma causa para uma maldição que alguém lançou ou declarou, decretou sobre a sua vida, ela vai ficar pairando e não vai encontrar pouso. Porque a maldição sem causa não tem pouso. Tanto que quando eles chamam, acho que é Balaão para amaldiçoar o povo, quando ele abria a boca, ele só fazia o quê? Abençoava, porque não havia nada. Não havia causa. E aí ele, como um profeta que já estava vendido, ele fala, não tem como profetizar maldição num povo em que Deus já abençoou. Tem que ter alguma coisa ali. E aí o rei pergunta, mas tem que ter o quê? E aí ele dá uma estratégia para que a maldição que o rei queria lançar encontrasse pouso. Ele fala, vai lá, entra no meio deles, casa com as mulheres dele, faz alguma coisa lá para a maldição encontrar pouso. Então, a maldição na nossa vida, ela só encontra pouso quando a gente dá uma abertura. Quando a gente abre alguma brecha. Então, existem palavras. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Palavras que foram lançadas, muitas das vezes, pelos nossos pais. Tipo, você é um sonso, você não vale nada, você não vai ser ninguém. Ou por alguém na rua, ou por qualquer outra pessoa. Essas palavras ficam pairando. Até que ela encontre pouso. Por isso eu sempre faço orações bem importantes. Senhor, quebra, anula toda palavra que foi lançada, para que ela não encontre pouso, para que ela não encontre pastagem para descer e florescer ali. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que proferimos. Tomar muito cuidado com o que ouvimos, porque a fé, ela nos é ativada pelo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso é tão... Me lembro do fato de quando Jesus foi batizado. Isso é tão importante. Porque quando Jesus pergunta assim, quem dizem que eu sou? Os discípulos começam a interpelar, dizem que o Senhor é o profeta, dizem que o Senhor é Elias, dizem até que o Senhor é João Batista. E aí Jesus se volta para a sua igreja e pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? E eu amo a vida de Pedro cheio de todo intrépido, como sempre. Dizem que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu gosto como Jesus retruca para ele, sabe, responde para ele. Jesus disse, e eu te digo que tu és Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Ele não te diz, e eu te digo que tu és Pedro, não, ele fala, e eu te digo que tu és Simão.
E a palavra Simão quer dizer aquele que ouve bem. Simão é aquele que ouve bem. Aonde foi que Simão ouviu que ele era o Filho de Deus? Aonde foi que Jesus desceu as águas? No Jordão. Quando ele desce as águas no Jordão, o céu se abre. Desce sobre ele um espírito como forma corpórea. E vem do alto uma voz audível. Não é somente ele que escuta. Vem do alto uma voz e diz: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. O Jordão era um rio extenso. Pedro era pescador, não saía da beira. Acredito que isso chegou aos ouvidos de Pedro. Desceu, tem um que está batizando. Está gritando no meio do deserto: arrependei-vos. E veio um e desceu, abriu o céu. Isso eu estou conjecturando. Tenho essa liberdade de conjecturar. E eu acredito que alguém foi até ele e falou: desceu, abriu os céus, o Senhor falou, ele é o Filho de Deus. E quando Jesus pergunta: vocês, quem dizem que eu sou? Talvez ele puxando na sua... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi o sangue nem carne que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Quando que Pedro recebeu essa revelação do Pai? Senão no dia que o próprio Cristo desceu as águas e o Pai gritou, exclamou para todos: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. E o que me chama mais a atenção é que ele diz assim: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Pedro só recebe um destino e uma missão quando ele reconhece quem Cristo era. Quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: então eu já posso declarar sobre você um destino e uma missão. Se você se encontra na igreja perdido, sem destino, sem uma missão, você precisa refazer o caminho de quem Deus é na sua vida. Porque nós só vamos saber qual é o nosso destino, qual é o nosso lugar, para onde Deus quer nos levar, à medida que nós nos aproximarmos mais de Cristo, nos aproximarmos mais de Deus. Porque tudo que se refere a nós, ao nosso destino, não está ligado a nós olharmos para nós mesmos, está ligado em nós olharmos para Ele. Porque quanto mais próximos nós estivermos dEle, mais revelação nós teremos de quem nós somos. Porque tudo que nós somos está nele. Tudo que nós somos está inteiramente ligado a Cristo e a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu dentro dele. Efésios 1:4. Ele nos elegeu dentro dele, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus já havia nos escolhido dentro dele. Então, se nós queremos saber para onde Deus quer nos levar, qual é o chamado de Deus para as nossas vidas, a gente precisa estar nele. Porque quanto mais conhecemos dele, mais sabemos quem somos. Porque quando ele foi fazer o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem. E a imagem de Deus criou homem e mulher. Só nos tornamos semelhante a Ele à medida que nós nos aproximamos. Porque lá no jardim ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que quando ele foi fazer, ele falou: a imagem de Deus criou o homem e mulher. E cadê a semelhança?
A semelhança é quando nós olhamos para Ele e refletimos a mesma coisa. Não adianta olhar no espelho e ver uma coisa e refletir outra. Não tem como, não existe. Nós só nos tornamos semelhante a Ele quando refletimos a mesma coisa que Ele está refletindo. O nosso coração precisa estar inteiramente dobrado diante da vontade do Pai. Muitos queriam matar Jesus por causa da mensagem que Ele trazia. Ele não apontava para Ele em momento algum. Ele não apontava pelo Supremo Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em momento algum. Ele disse: o Pai é nosso, o pão é nosso. Trazer uma consciência de que o Deus Todo-Poderoso, os judeus olhavam para Ele como se Ele estivesse rebaixando a figura de Deus. E Jesus só estava tentando falar: o Pai nos chama para sentar à mesa. Ele quer compartilhar conosco como filho. Por isso que quando Ele vai ensinar uma oração, Ele fala: vocês devem orar assim, ó, Pai nosso. Se Jesus tivesse a ideia de que o Pai fosse só dele, Ele falava: eu oro assim, Pai meu Pai. Mas a ideia de Jesus nunca foi trazer uma centralidade para Ele. Quando eles apontavam para Jesus, Jesus fala assim: é o Pai. Eles apontavam para Jesus, Jesus fala: é o Pai está trabalhando, eu também trabalho. Apontavam para Jesus e Ele falou: eu não faço nada de mim mesmo, a não ser que eu tenha visto que o Pai está fazendo. O Pai fez, eu fiz também. E isso fazia com que os judeus... Quem é esse que se diz filho de Deus? Quem é esse que se coloca nessa posição? E Ele é o Cristo. Veio como unigênito, tornou-se primogênito de muitos. E é esse Deus, e é esse Senhor que nós servimos. E esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, para viver uma vida de renúncia. Vinde a mim, não custa nada. Vinde após mim, um leve esforço. Segue-me, vai requerer de você tudo, querido, tudo. Até que você chegue à estaca zero, onde você não tem mais domínio de nada na sua vida. E aí você já entendeu a mensagem, você já entendeu que você é um simples mensageiro do reino. E aí você tem a autorresponsabilidade de ir e fazer discípulos. Essa é a mensagem que Deus me entregou. Eu não sei qual é o estágio que você está vivendo. Se você está aí entre sem esforço nenhum, eu só quero chegar até Deus, e está tudo bem. Eu não sei se você já chegou no estágio de fazer algum esforço, ou se você está sendo finalizado, sendo levado, sabe, não tem mais para onde correr e Deus está requerendo de você tudo. Ou se você já chegou no estágio de ir, de fazer discípulos. Mas eu acredito que em algum desses estágios você está, porque esse é o estágio da vida. Até que Ele venha, você vai estar em algum desses estágios. Eu não sei qual estágio você está, mas a minha oração é para que Deus te pegue por dentro, como nunca antes. Que Ele fira o seu coração, com a mesma ferida que há no coração de Deus, com a mesma compaixão que há no coração de Deus. Que seja gerado em você fome e sede pela presença dEle. Uma fome insaciável, uma sede insaciável pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus vai fazer nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade.